Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu estou aqui antes de começar o TADEL, o Treinamento Avançado de Líderes, que acontece toda sexta-feira às 19 horas, para trazer uma mensagem para o seu coração. Hoje eu quero falar sobre a frustração com os resultados. Elias, um dos maiores profetas que já pisou nessa terra, ele estava desistindo dentro de uma caverna, desanimado, deprimido e pedindo para si a morte. Ele estava abandonado numa carreira gloriosa e num ministério aprovado por Deus, por conta dos muitos argumentos da sua alma mal resolvida, pesos e questionamentos que o faziam crer que era melhor desistir, abandonar e morrer do que continuar fiel e lutando. Um dos embaraços mais fortes na sua alma era o sentimento de frustração com os resultados, muito evidente na sua resposta a Deus. Ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuraram tirar minha vida. 1 Reis, capítulo 19, versículo 14. Fica claro nas suas palavras que, diante do seu extremo zelo e a sua fidelidade em transmitir a palavra profética, ele não esperava colher apostasia, rebeldia, violência do seu povo. Em primeiro lugar, por que a frustração com os resultados nos enlaça? Ela é a consequência da conexão direta que fazemos entre o que semeamos, nossos investimentos, nossos esforços, e o que colhemos, os resultados que esperamos. O problema é que nem sempre o que nós esperamos é o que Deus espera e o que Ele nos dará pelo grande investimento que nós fazemos. Por exemplo, Davi esperava ser fiel, viveu bons anos fugindo de Saul. Jonas esperava juízo de Deus e não misericórdia. Nem sempre o que nós esperamos é o que as pessoas nos darão em troca do que receberam de nós. Por exemplo, o apóstolo Paulo, inúmeras perseguições; Moisés, rejeição pelos judeus; José, traição dos irmãos. Nem sempre o que esperamos é possível de ser alcançado naquele momento. Por exemplo, Jesus suportou a incredulidade da sua família e discípulos por um tempo e a rejeição do seu povo, sem desanimar na sua missão. Só agora eles me reconhecem. João capítulo 17, versículo 7. Veio para o que era seus, e os seus não o receberam. João capítulo 1, versículo 11. Em segundo lugar, a frustração com os resultados desencadeia muitas das vezes a autoestima rebaixada e sentimento de incapacidade. Quando não conseguimos os resultados que esperamos, podemos concluir equivocadamente que o problema somos nós, nossa incapacidade ou ineficiência. Por exemplo, Josué e Caleb tiveram que superar o aparente fracasso inicial da carreira ao ver que não conseguiriam convencer os homens sequer com seus argumentos. Olha para Caim, sentiu-se completamente desqualificado porque a sua oferta não foi aceita por Deus. Desistiu de tentar agradar a Deus. Em Gênesis capítulo 4, do verso 4 ao 7. Descaiu-lhe. Isso quer dizer o quê? Falhou, ficar aquém, nocautear, ser inferior, ser lançado no chão, desperdiçar. E em terceiro lugar, a orientação por desempenho gera constantes frustrações com os resultados. Dizemos que uma pessoa ela é orientada por desempenho quando o que faz ou sente está diretamente vinculado aos resultados que ela espera. Suas decisões, as suas atitudes, as suas emoções dependem do quanto está colhendo. Se está recebendo os resultados esperados, permanece animada e trabalhando. Se não, tem os frutos desejados ou não é possível alcançá-lo, fica completamente desanimada, frustrada e desiste da missão. O seu lema é: só vale investir se a recompensa que eu espero é garantida. Não vale a pena arriscar.
é preciso aprender a perseverança, a perseverar. Como tudo na vida é um processo de aprendizado, um caminho de erros e acertos, nós precisamos nos desprender desses embaraços para avançar sempre sem desistir, aprendendo a lidar com as faltas de resultados ou mesmo com os resultados contrários. Por exemplo, Davi, mesmo desagradando profundamente a Deus, adultério, homicídio, e as pessoas, não se deteve nos resultados ruins, mas continuou tentando acertar o alvo. Jeremias superou os resultados contrários e conseguiu alvo no seu ministério. Sua paixão por Deus era como um fogo mais forte do que as suas frustrações. Em quarto lugar, a comparação é o ponto de partida para a orientação por desempenho e a frustração com os resultados. Elias disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. 1 Reis capítulo 19, versículo 4. Quando estabelecemos como critério de avaliação dos nossos resultados o resultado alheio, corremos um grande perigo de nos aprovar ou reprovar-nos equivocadamente. Podemos estar produzindo mais do que as pessoas à nossa volta e ainda assim sermos reprovados por Deus. Ou produzimos aparentemente menos do que os demais que estão à nossa volta e ainda assim sermos aplaudidos pelo nosso Pai Celestial. Deus nos fez únicos, com capacidade peculiar e talentos específicos. Devemos produzir e gerar os resultados que Deus espera de nós. E isso não depende do quanto os outros fazem ou deixam de fazer. A parábola dos talentos nos esclarece bem isso. Cada servo tinha a sua capacidade e o Senhor não esperava de todos a mesma coisa. Mateus capítulo 25, do verso 14 ao 30. Por exemplo, Gideão e Saul precisavam vencer a comparação para assumir o chamado. Depois ele colocou a sua carreira a perder quando se comparou com Davi. E em quinto lugar, nós vencemos a frustração com os resultados, apropriando-nos das seguintes verdades. Primeiro, para aqueles que estão correndo a carreira proposta por Deus, o propósito de tudo o que fazem é agradar a Deus e não necessariamente ter o resultado que as pessoas esperam que vão ter. Não podemos depender de fruto algum para permanecermos fazendo aquilo que entendemos ser a vontade de Deus e dando o nosso melhor. O resultado que importa a nós é aqueles que são aprovados por Deus, capazes e fiéis. É tão somente a aprovação de Deus que nós precisamos. Lucas capítulo 22, verso 42. Em segundo lugar, o que realmente importa é o empenho e não o desempenho. Nunca somos avaliados por Deus pelos nossos resultados aparentes, mas por nossa obediência e esforços. Em terceiro lugar, a vida com Deus deve ser baseada na fidelidade e não na produtividade aparente, ainda que esta faça parte do contexto. Nossa tarefa é semear, quem dá o crescimento é o Senhor. Em quarto lugar, todo investimento que fazemos em Deus tem uma recompensa, ainda que não a reconheçamos ou recebemos no momento. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho, o vosso trabalho, não é vão no Senhor. 1 Coríntios capítulo 15, verso 58. E em quinto lugar, haverá sempre um prêmio para os que permanecem, ainda que tenham que superar frustrações. Se não nos embaraçarmos nas comparações e decepções com os resultados, ainda que nos julguemos incapazes ou sejamos os menores, alcançaremos os maiores prêmios pela nossa obediência e perseverança. Por exemplo, Davi, Esther, Pedro, Maria Madalena, entre tantos outros. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos dos nobres nascimentos. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes.
E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. 1 Coríntios capítulo 1, verso 26 ao 29. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus, seja fiel e perseverante. Graça e paz.